Sou médica, sou médico e não invisto porque tenho dívidas e não sei como acabar com elas. E aí, Stephanie, o que eu faço? Vou ficar sem investir para sempre? Não, calma. Eu trouxe aqui 7 passos para você acabar com as suas dívidas de uma vez por todas e começar a investir. Olá, doutoras e doutores de plantão, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu ensino médicos a investirem com segurança desde o seu primeiro salário. Meu nome é Stephanie, mas vocês podem me chamar de Sté Moraes e hoje eu vou te ensinar como acabar com as suas dívidas em 7 passos e começar a investir. Bem, não é novidade que a maioria da população brasileira é endividada. Todo ano, a FEComércio divulga pesquisas sobre o grau de endividamento do brasileiro. E todo ano aparece lá que 2 em cada 3 brasileiros têm dívidas que não gostariam de ter. O que seriam essas dívidas? São dívidas não planejadas, dívidas que você faz por impulso. Diferente de uma dívida, por exemplo, de um financiamento, de um carro, de uma casa que a gente entende que você pensou para fazer essa dívida, né? Fez cálculos e tudo mais. Mas dívidas, por exemplo, no cartão de crédito, muitas vezes não são planejadas. Então, 2 a cada 3 brasileiros têm essas dívidas que não gostariam de ter. E ao mesmo tempo que é comum o brasileiro ter dívida, existe uma crença que, depois de 5 anos, a dívida caduca. Você já escutou falar nisso? Muita gente pensa assim, mas eu vou te explicar o que acontece e por que existe essa crença. Existe uma lei onde, uma vez seu nome estando no cadastro de inadimplentes, SPC e Serasa geralmente, o seu nome deve sair daquele cadastro de inadimplentes, o credor, né? Tem que tirar o seu nome de lá. Mas a dívida continua existindo, então é um erro achar que a dívida deixa de existir. E nesse período de 5 anos, que seu nome está lá no cadastro de inadimplentes, é um período bem complicado, porque uma vez estando com o nome lá, isso limita muito o seu crédito. As pessoas não vão querer dar crédito para uma pessoa que não pagou a empresa lá, né? Porque uma vez que o seu nome está lá, isso significa que você não pagou, que você está inadimplente. Então, isso limita o seu crédito. Você não consegue crédito com facilidade ou até não consegue o crédito. Então, se você precisar do crédito para eventuais emergências, você não vai conseguir. Uma das grandes riquezas que a gente tem é um crédito score alto, né? Ser uma pessoa, um cliente que o banco quer fazer negócio. Porque no momento que você precisar do crédito para uma eventual oportunidade, você consegue um crédito mais acessível e barato. Então, ter o nome lá no cadastro de inadimplentes não é um bom negócio. A dívida não é um problema, tá? A dívida é uma solução. Mas como assim, Stephanie? Você tá doida? Como assim dívida é uma solução? Sim, a dívida é uma solução para o problema que você criou. Porque se você tem uma dívida, ainda bem que você tem uma dívida. Alguém te deu um crédito para que você pudesse usar no momento de emergência, no momento que você não tinha dinheiro. Por isso a dívida é uma solução. Só que a dívida passa a ser um problema quando ela é cara, desnecessária e sai do controle. Para médicos que já têm um financiamento, já têm uma dívida planejada, será que vale a pena antecipar parcelas futuras? Bem, para isso você tem que levar em consideração 4 pontos. Primeiro, toda vez que você paga uma parcela maior do que aquela que era devida, a instituição financeira faz um recálculo das parcelas seguintes, mas ela mantém o número de parcelas, ela diminui o valor e mantém o número de parcelas. Só que com isso ela mantém também a taxa de administração e a taxa de seguro. Então você não tem um desconto nessas 2 taxas. Ah, Stephanie, mas eu vou ter o desconto nos juros, né? Eu vou antecipar e vou pagar menos juros. Sim, só que aí a gente vai para o segundo ponto que é importante você levar em consideração. Existe uma armadilha aí, tá? Depois, se você tiver interesse, inclusive comenta aqui embaixo, eu posso explicar um pouco mais sobre tabela Price e tabela SAC, que são as tabelas que são usadas para financiamentos, né? E nessas tabelas fica muito claro que o pagamento de juros ocorre, em sua grande maioria, nas primeiras parcelas, ali até a metade, você paga mais juros do que a dívida em si, né? Você está pagando só juros praticamente no começo do financiamento. Então, como você já pagou grande parte dos juros no começo, quando você chega lá pela metade, quando você vai antecipar uma parcela, o valor que você paga de juros é muito pouco, você está só pagando a dívida. Então, a dívida você já deve mesmo, né? Você já tem que devolver esse dinheiro para a instituição financeira.
o que você poderia ter é desconto nos juros. Mas se você já pagou lá no começo os juros, o seu desconto é muito pequeno. Eu posso mostrar isso melhor na tabela, mas já fica com isso na cabeça. O que você tem de desconto em relação aos juros é muito pouco, justamente por conta desse mecanismo. As instituições financeiras não são burras, né? Elas fazem isso para proteger, né, o negócio delas também. Elas têm interesse em receber esses juros, né? Eles estão prestando um serviço, é assim que as instituições financeiras sobrevivem. Então, quando você antecipa uma parcela final, lá do final do seu financiamento, você está recebendo um desconto muito pequeno. Terceiro ponto que você deve levar em consideração são as penalizações. É importante ler o seu contrato antes de antecipar parcelas, por exemplo, porque existem alguns contratos, né, que prevêem que se você antecipar uma parcela, você só vai receber 80% de desconto sobre os juros, que você teria direito de receber 100% de desconto, você vai receber só 80%. E as instituições financeiras, como eu já falei, fazem isso porque elas têm interesse com que você mantenha o seu pagamento até o final. Então, geralmente, os contratos que têm juros mais baixos são os contratos que vão também ter maiores penalizações. Então, leia o contrato antes, se atente nisso. E o quarto ponto para levar em consideração antes de antecipar parcelas futuras é o potencial de rendimento dos seus investimentos. Se você vai obter um desconto de 10% sobre a sua parcela e o seu investimento está pagando 12% ao ano, então não vale a pena você abrir mão do seu investimento que está pagando 12% ao ano para antecipar algumas parcelas. Não vale a pena. Sempre leve em consideração o quanto você está ganhando lá de rendimento com os seus investimentos e quanto a instituição financeira está te oferecendo de desconto. Isso falando sobre dívidas planejadas. Mas como é que eu faço com aquelas dívidas não planejadas, que é o que a maioria dos brasileiros tem? A primeira coisa a fazer é assumir que o erro é seu. Ninguém te impôs aquela dívida, né? Você fez aquela dívida porque você fez. Geralmente vem de aquisições em que o orçamento não comportaria aquela dívida, né? Você fez uma dívida, engessou muito o seu orçamento e agora não pode arcar com aquela dívida. E algumas situações podem ocorrer e a gente pode, com algumas ferramentas, evitar que essas situações ocorram para que a gente não caia nessas dívidas não planejadas. E existem alguns motivos que levam as pessoas a terem dívidas não planejadas, como por exemplo a falta de seguros, falta de plano de saúde, seguro para o carro, por exemplo, que aí acontece uma batida e você não tem seguro, tem que arcar com um valor muito maior do que arcaria se tivesse um seguro. A falta de reservas financeiras também pode comprometer muito o seu orçamento e te levar a dívidas não planejadas. Além disso, a falta de investimento na carreira, a falta de uma especialização para que você ganhe mais, né, receba um salário maior e comporte aquele orçamento, aquele padrão de vida que hoje exige mais, né? E o que seria um padrão de vida que hoje exige mais? Por uma questão de saúde, como eu falei, você já sabe que tem por genética uma situação de saúde da sua família, né? E você precisa se precaver em relação a isso e você não investe na sua carreira para ganhar mais, como que você vai pagar um plano de saúde melhor, né? Então, essa falta de investimento na carreira faz com que o valor dos seus ganhos se estagne e não acompanhe o evoluir da sua vida, o conforto que a vida pede conforme vai passando os anos. E a falta de flexibilidade, quando você tem um orçamento muito engessado, quando você não consegue cortar gastos porque tá tudo muito engessado, né? Já tem uma conta de telefonia que consome muito o seu orçamento, uma conta de TV a cabo que consome muito o seu orçamento, educação muito cara também das crianças, plano de saúde mais caro do que o que realmente você precisaria. Todas essas situações engessam muito o orçamento, por isso quanto mais despesas variáveis você tiver, melhor. Então, uma vez que você já sabe quais são as causas que te levam às dívidas e agora você já tem dívida, como que eu faço para eliminá-las e ter dinheiro sobrando no meu orçamento, viver com mais paz, tranquilidade, inclusive conseguir investir? Então agora eu vou dar os 7 passos para os médicos eliminarem de uma vez por todas as dívidas. O primeiro passo é reunir a sua família e falar de maneira franca, honesta sobre a situação
financeira da família. Exato. É importante ter essa conversa, é importante sentar e mostrar que nem tudo são flores e que a partir de agora vocês precisarão fazer um esforço em conjunto para mudar essa situação. E aí reunir mesmo e ver quais são os gastos que são importantes para cada um e quais são os gastos que não são tão relevantes assim. Botar um ranking de prioridade para que primeiro a gente exclua os gastos que não são importantes no geral e preservar os gastos que são importantes na individualidade de cada um. E depois fazer um esforço para que por um determinado tempo todos se sacrifiquem a fim de mudar a situação da família. E aí vale também a conversa sobre aumentar a renda, alguém que não esteja trabalhando, tentar fazer alguma coisinha para ganhar um dinheiro extra, né? Fazer uma renda extra, conversar mesmo para que todo mundo se mobilize. Além disso, vale a conversa sobre corte de gastos, né? Às vezes a TV a cabo tem mais canais do que o necessário, às vezes ninguém assiste TV e mesmo assim estão pagando TV a cabo. Telefonia, será que eu preciso desse pacote todo de dados aqui no meu celular, sendo que eu uso mais o Wi-Fi, não tem necessidade? E eu tenho certeza que vocês vão surpreender com a quantidade de coisas que vocês pagam no automático que nem mesmo nunca sentaram e refletiram sobre o orçamento. E é aí que o orçamento vai ficando cada vez mais engessado, parece que não tem dinheiro para nada, mas por algum lugar esse dinheiro está saindo. Mas o mais importante é definir prazos e metas para que vocês acabem com esse problema. E depois do sacrifício, estipular também uma recompensa, porque isso vai fazer com que as pessoas se engajem mais, a família se engaje mais nesse movimento de exterminar as dívidas e mostrar que se a gente vai fazer esse sacrifício por 6 meses para eliminar as dívidas, vamos fazer então por 8, porque aí a gente vai, o dinheiro que a gente fizer a mais nesses outros 2 meses, a gente vai jantar num restaurante bacana, vai fazer uma viagem para perto de casa, para a cidade, né, do lado de casa, mas a gente vai ser recompensado de alguma maneira. O nosso cérebro ama isso. Então, fazer o sacrifício por determinado tempo, saber o tempo e estabelecer recompensas logo após o sacrifício. O passo número 2 é fazer um mapa das suas dívidas. Tem gente que está numa situação tão grave de endividamento que não sabe mais nem para quem deve, né? Os credores já ligam e falam, você está devendo, tá bom, e aceita sem nem saber que dívida é aquela, qual era o valor original da dívida. Então, organize, eu vou deixar inclusive uma planilha, vou deixar uma planilha para você de presente aqui embaixo, para você começar a organizar as suas dívidas. Comece sempre pelas dívidas mais caras, que são as dívidas de rotativo do cartão de crédito e cheque especial, as que aumentam muito rapidamente e que te levam ao cadastro de inadimplente, porque como eu disse lá no começo do vídeo, uma vez estando lá no cadastro de inadimplente, a dívida não caduca depois de 5 anos e você ainda fica durante 5 anos com o nome lá sujo, dificultando, limitando o seu acesso ao crédito, que dificulta mais ainda a sua vida. O passo número 3 é contatar todos os seus credores e mostrar que você está a fim de acabar com aquele problema de pagar mesmo, ver quais são as melhores condições que ele consegue fazer, negociar mesmo, ter cara de pau e falar, olha, eu tô devendo, eu sei que eu tô devendo e eu quero resolver isso. E aí, o que a gente consegue negociar e tudo mais, como que a gente consegue fazer? Tem que deixar bem claro, não sumir, né? Tem gente que se endivida e depois some, não atende mais telefone, não. Você tem que sempre lembrar que o erro é seu, então não suma, deixe bem claro que você tem um plano, uma meta a ser alcançada e você vai pagar aquela dívida. O passo número 4 é tentar o alongamento dos prazos para aquelas dívidas que você não conseguir, né? Grandes descontos, grandes negociações. Tente pelo menos alongar os prazos, isso já vai ajudar bastante. O passo número 5 é tentar substituir as dívidas, refinanciar a sua dívida. Tentar, às vezes, a portabilidade da sua dívida, sair de um banco para o outro, que negocie com você juros mais baixos. Então, tente antes substituir as suas dívidas. O passo número 6 é só colocar ali no seu orçamento parcelas que caibam, tá? Parcelas que caibam no seu orçamento. Só
negociar as dívidas com parcelas que caibam no seu orçamento. Por quê? Porque de nada adianta você negociar a sua dívida e não pagar depois esse credor que te escutou, que negociou a dívida, porque a parcela não cabe no seu orçamento. Então, faça o seu orçamento, faça o seu raio-x financeiro, veja o quanto é possível pagar para que você consiga honrar com essa dívida, uma vez que alguém te escutou e te deu a oportunidade de negociar. Então, pague as dívidas que estão negociadas, faça com que elas caibam no seu orçamento. Passo número 7 é construa um fluxo de quitação da dívida. O que seria isso? Um fluxo de quitação da dívida seria colocar numa planilha todas as dívidas que você tem e qual a ordem que você vai pagar cada dívida. Porque uma vez que você tem muitas dívidas, você acaba se perdendo, né? Tem gente que não sabe quanto que deve realmente. Então, ter ali na planilha, ter um fluxo de quitação da dívida vai te ajudar com que também você não se perca e deixe de pagar, por exemplo, um credor que negociou com você. Porque se você fizer isso, a sua situação pode piorar, né? Pode ficar muito mais difícil porque esse credor não vai querer mais negociar com você. Então é importante você ter um fluxo de quitação de cada dívida. Mas se algo der errado, se eu não conseguir pagar a dívida, se eu não conseguir negociar, o que eu faço? Primeiro, você tem que dar preferência às dívidas já negociadas, os fornecedores que te escutaram, os fornecedores que negociaram com você, que diminuíram o valor da sua dívida. Você tem que honrar com a sua palavra o que foi acordado. Então, dê preferência para esses fornecedores. Outra coisa, comece sempre pelas dívidas mais caras, rotativo de cartão de crédito, cheque especial. Dê sempre atenção a essas duas dívidas porque elas crescem muito rápido. Comece sempre pelas mais caras, tenha isso na sua cabeça. Caso você foi lá, deixou claro que você quer negociar a dívida e não te escutaram, o que você faz? Interrompe o pagamento da dívida, deixa claro para a empresa que você ligou, deixa uma mensagem lá para eles e tal, que você está tentando negociar, que você tem uma estratégia para acabar com as dívidas, mas eles não estão facilitando e que você vai interromper o pagamento até que eles conversem, né, com você, até que eles negociem com você, que aí eles vão com certeza te ligar e tentar negociar essa dívida, mas dê preferência a quem já foi negociado, quem já conversou com você e vocês conseguiram chegar em um acordo. Bem, você já percebeu que existe solução para acabar com as dívidas. Claro, antes a gente precisa de estratégia, de um plano. É importante ter um plano e estar empenhada em acabar com essas dívidas. Então, se você é médico e quer ajuda aí para eliminar suas dívidas, deixe o seu comentário aqui embaixo, conta aí a sua situação, conta a sua experiência e espero muito que essas dicas que eu dei aqui tenham ajudado. E quanto antes você acabar com as suas dívidas, antes também você vai começar a investir. Investimento é uma questão de estratégia. E investir com segurança é preciso. Médicos precisam investir com segurança. E é possível também, é isso que eu mostro aqui no canal. Te espero no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.